Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 17 do mês de maio. Nós vamos dar continuidade na nossa apostila de matemática, na página 46. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos sobre a biblioteca, né? Que tinha o formato de diamante, por isso ela era conhecida como diamante do conhecimento, né? Que é esse edifício aqui, né? Então, essas formas geométricas, elas são conhecidas como sólidos geométricos. Nós vimos os sólidos geométricos presentes nessa casa circular, que é uma oca, né? De índios. Daí nós fizemos algumas atividades, vimos esses outros poliedros aqui, né? Que são figuras geométricas, são sólidos geométricos, formados por segmentos de retas, né? Então, aqui, pirâmide de base triangular, dodecaedro, dado com 20 faces, icosaedro, o cubo e os prismas, né? Esse de base triangular e esse de base retangular. Agora, nós vamos na página 46 fazer alguns exercícios. O primeiro, que é o número 3, diz para nós completarmos analisando o cubo e o paralelepípedo. Então, nós vamos analisar agora. Então, aqui nós temos a imagem de um paralelepípedo, aqui a imagem do cubo. A primeira questão pede para nós analisarmos o cubo. Vejam só, cada segmento de reta desse aqui do cubo é chamado de aresta. Cada linha reta dessa é uma aresta. Se nós analisarmos o cubo, todas as arestas, elas são do mesmo tamanho? Sim ou não? Sim. Então, sobre o cubo, nós podemos escrever que todas as arestas têm o mesmo comprimento, né? Elas são do mesmo tamanho. E quando nós analisamos o paralelepípedo, é a mesma coisa? Sim ou não? Nós temos algumas arestas do mesmo comprimento e temos outras arestas de outros comprimentos, de outras medidas, né? Então, o paralelepípedo de base retangular, ele tem 3 comprimentos diferentes. Vejam só, aqui, aqui e na parte de baixo tem o mesmo comprimento, certo? Pensando nesse aqui, ó. Quando eu pego aqui na lateral, nós já temos esse, que é igual a esse, que é igual a esse e que é igual ao outro que tá aqui atrás, certo? E nós temos aqui, ó, esse, que é igual a esse, que é igual ao outro que tá lá atrás. Então, 3 tipos de retas com comprimentos diferentes, certo? Vamos escrever isso então. Então, o cubo, todas as arestas têm o mesmo comprimento. Já o paralelepípedo, de base retangular, tem 3 comprimentos diferentes de arestas. Agora, nós vamos analisar arestas e vértices de prismas que nós já estudamos, tá? Vamos analisar esses aqui, ó, que já são velhos conhecidos nossos. Então, aqui, qual que é o nome desse aqui? Cubo, certo? Muito bem. Esse é o cubo e esse é o paralelepípedo. E esse? Prisma de base o quê? Triangular. E esse é a pirâmide de base o quê? Quadrada. Vamos escrever sobre eles aqui, de cada um dos seus nomes, né? Começando cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de base quadrada.
Então, nós vamos analisar primeiro o cubo. Quantas arestas ele tem? Cada reta dessa é uma aresta. Quantas arestas o cubo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos colocar que o cubo tem 12 arestas. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos escrever isso então. E agora o paralelepípedo. Quantos segmentos de retas ou arestas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo e o paralelepípedo, eles têm a mesma quantidade de arestas. E será que tem a mesma quantidade de vértices? Vértice é cada encontrozinho desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma quantidade que o cubo. Então, lembrem-se disso. O cubo e o paralelepípedo têm 12 arestas e 8 vértices, tá? E o prisma de base triangular? Quantas arestas ele tem? 1, 2, 3. Contem. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, certo? E a pirâmide de base quadrada? Quantas arestas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E quantos vértices ela tem? 1, 2, 3, 4, 5 vértices, né? Então, vamos escrever. Muito bem. Então, cubo, 12 arestas e 8 vértices. Paralelepípedo, 12 arestas e 8 vértices. Lembram-se que é o mesmo caso. Prisma de base triangular, 9 arestas e 6 vértices. Pirâmide de base quadrada, 8 arestas e 5 vértices. Agora, nós vamos pintar da mesma cor as arestas que têm o mesmo comprimento, certo? Então, vamos lá. Para nós pintarmos agora as arestas do cubo, peguem um lápis de cor, por exemplo, rosa. Então, eu vou pintar todas as arestas que têm o mesmo comprimento, certo? Todas elas têm o mesmo comprimento? Sim. Então, nós iremos pintar todas da mesma cor, certo? E o paralelepípedo? Lembram-se que nós olhamos antes e nós constatamos que existem 3 comprimentos diferentes de retas? Muito bem. Então, nós vamos usar 3 lápis de cor, certo? A primeira cor, vocês vão pintar essas retas maiores, essas arestas maiores. Então, 1, 2, 3, 4. Essas 4 mais compridas da mesma cor. Se você escolheu azul, essas 4 serão azuis, certo? Agora, nós vamos pegar um lápis de outra cor, por exemplo, o verde. Com o lápis verde, eu vou pintar essa e essa, que são da mesma cor. Agora, por exemplo, com o lápis amarelo, eu vou pintar essa
e essa, ok? Agora, o prisma de base triangular. Prisma de base triangular, nós vamos usar quantas cores? Nós vamos usar apenas duas, né? Porque nós temos essas aqui, ó, que são da mesma cor, porque elas têm o mesmo comprimento, né? E nós temos essas que têm o outro comprimento. Então, nós vamos usar duas cores. Então, nós vamos pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Essas 6 serão, por exemplo, azuis. Então, essa azul, essa azul, essa azul, essa azul, essa azul, essa azul. Agora, vai ser verde. Então, essa aqui verde, essa aqui verde e essa aqui verde. Porque nós temos arestas de 2 tamanhos no prisma de base triangular. Na pirâmide de base quadrada, quantas cores nós vamos usar? 2 cores, né? Porque essa e essa são do mesmo comprimento. E essas outras 4 aqui de outro comprimento. Então, as maiores de uma cor e as menores de outra cor. Na página seguinte, nós temos outros poliedros. Observe estas formas de sólidos geométricos construídas com cubos. Elas também representam poliedros, pois elas são formadas apenas por faces planas e possuem arestas e vértices. Então, face é cada lado, né? A aresta é cada segmento de reta. E lembrando que são vértices, cada encontro, cada cantinho onde as retas se encontram. Agora nós vamos analisar o poliedro 1. Quantos cubinhos foram utilizados para fazer esse poliedro aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, coloque aqui, poliedro 1, 8 cubinhos. Poliedro 2. Quantos cubinhos foram utilizados para fazer o 2? Nós precisamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 cubinhos, poliedro 2. Poliedro 3, quantos cubinhos? 20, muito bem. E o poliedro 4, quantos cubinhos? 20 cubinhos também, certo? Agora, na número 2, considere o poliedro 3. Então, observem o 3. Quantos cubinhos eu preciso colocar nesses espaços para que ele se transforme em um paralelepípedo? Nós sabemos que ele já tem 20 cubinhos, né? Quantos cubinhos a mais eu preciso colocar para ele se transformar num paralelepípedo? Para ele se transformar num paralelepípedo, eu tenho que preencher todos esses espaços aqui, né? Então, se nós sabemos que aqui, ó, coube 1, 2, 3. E quantos espaços tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços vagos que cabem 3 cubinhos em cada espaço. É a mesma coisa aqui. 5 mais 5 mais 5. Ou
3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes. 3 mais 3 mais 3, 5 vezes, dá quanto? 15. Então, são necessários 15 cubinhos. Agora, nós vamos virar a página 48. Observe essa figura projetada com tubos de neon e que representa um poliedro. Olhem só. Que poliedro essa figura representa? Qual que é o nome desse sólido geométrico? Pirâmide de base o quê? Retangular. Muito bem. Quantas arestas esse poliedro possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Vocês sabiam que o neon é um tipo de gás utilizado em tubos transparentes para iluminação? Em geral, ele é visto em letreiros comerciais luminosos, né? Como esse aqui, Festa Junina. A figura ao lado representa um poliedro. Olhem aqui. Quantos canudos de papel ou palitos de madeira com o mesmo comprimento serão necessários para construir esse tipo de poliedro? Nós vimos que todas as arestas são do mesmo tamanho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós precisamos de 12 canudos ou palitos de madeira, né? Vamos colocar 12 canudos, certo? Quantos vértices tem esse poliedro? Quantos segmentos de reta? Quanto? 6, muito bem. 6 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma quantidade de canudinhos que nós colocamos lá em cima, né? 12 arestas. Se esse poliedro fosse feito de madeira maciça, como um bloco, quantas faces ele teria? Ele teria essa aqui, ó. Essa aqui, mais a outra lá atrás. 4, mais 4, 4 em cima e 4 embaixo. 8 faces. Ele teria 8 faces, certo? Agora, na página 49, nós vamos observar a representação de poliedros em origami. Vocês se lembram que origami é um quebra-cabeça japonês, né? Ele é feito por dobraduras de papel, formam figuras como animais, flores e objetos variados. Que poliedro essa imagem aqui, essa figura representa? O cubo, certo? Quantas faces tem esse poliedro? Nós já estudamos. 6 faces. E esse aqui? Qual que ele lembra? Paralelepípedo. Quantas faces tem o paralelepípedo? A mesma quantidade que o cubo, né? E quantos vértices ele tem? Ele tem a mesma quantidade que o cubo, 8 vértices, certo? Agora, na número 4, nós vamos continuar desenhando a sequência abaixo. Então, vejam só. Considere essa sequência.
Um cubinho, 2 cubinhos, 3 cubinhos. Um cubinho, 2 cubinhos, 3 cubinhos. Parou no 1. Eu preciso desenhar mais 5. Então, quais que eu tenho que desenhar? Eu tenho que desenhar esses 5 aqui, ó. Tá? Porque a sequência é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Parou no 1, então eu tenho que desenhar mais 5. Então, eu vou desenhar o 2, o 3, o 1, o 2 e o 3. Certo? Qual será a 20ª figura? Né? Se nós sabemos que a sequência tem quantas figuras? O motivo dessa sequência tem 1, 2, 3, porque depois recomeça de novo. Então, nós vamos contar de 3 em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qual será a figura de número 20? Essa aqui. Então, essa aqui será a figura que vocês vão desenhar. Essa aqui, tá? Lá na letrinha B. E como que nós sabemos que é ela? Por quê? Se nós contamos de 3 em 3, essa aqui seria a 21. Então, a anterior a 21 é essa figura aqui. Então, vocês podem desenhar ou escrever. Então, a prof escreveu. A figura de número 21 tem 3 cubinhos. Então, a figura de número 20 é a que vem antes. Então, ela tem 2 cubinhos, certo?